Olá investidores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E neste vídeo de hoje quero falar um pouco a respeito da vida, do quanto a gente tem corrido, do quanto a gente tem conquistado, né? No mundo do investimento, na vida pessoal também. E eu trouxe alguns pontos aqui para estar compartilhando com vocês. Eu tenho aqui um esboço e vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? O primeiro tema que eu quero falar com vocês é a respeito do trabalho. O quanto a gente tem trabalhado, o quanto a gente tem buscado conquistar as coisas, o quanto a gente tem almejado aquilo que nós projetamos na nossa vida, né? A gente trabalha muito e a gente tem que sim trabalhar muito, devemos buscar, conquistar, mas eu quero esmiuçar com vocês aqui alguns pontos e fazer entender e fazer vocês refletirem também a respeito do valor da vida. Devemos aqui também entender que não é somente trabalho, não é somente lutar para conquistar as coisas. Devemos sim tirar um tempo, devemos investir um tempo de lazer com as nossas famílias, com nossos amigos, com a gente mesmo, né? Tirar aquele tempo para descansar, pegar um feriado, viajar e não somente investir dinheiro. Eu entendo que a gente corre tanto, a gente cansa tanto, a gente recebe tantas frustrações, provocações e a gente recebe, pessoas recebem xingamentos também na sua área de trabalho. E eu vejo que nós precisamos sim parar e investir um tempo em nós, sabe? Então não é somente sobre dinheiro, é sobre a nossa vida. O melhor livro que nós podemos ver a respeito de investimento, ao meu ver, e com certeza esse é o modo correto, é a palavra de Deus. Tem um tempo que Deus ele está me incomodando para falar não somente sobre investimentos de dinheiro, mas investimento que ele traz sobre as nossas vidas, sabe? É dele que emana todas as coisas e devemos sim buscar através dele aquilo que qual é o melhor para nossas vidas. E eu poderia trazer para vocês aqui muitos livros sobre investimentos, livros bons que eu já li, livros bons que outras pessoas já leram que eu ainda não li, mas o melhor livro que eu posso aconselhar vocês a lerem é a Bíblia, é a palavra de Deus. Dali emana todo o conhecimento que o homem pode ter. Então, não que seja errado você estar lendo outros livros, é muito certo, é válido você buscar conhecimentos também, ter suportes de conhecimento, então é muito válido. Assim como eu, não estou falando que é errado, mas eu tenho buscado ler livros de investimentos, tem me ajudado muito, mas qual o fundamento de tudo isso, né? E eu vejo aqui, falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, um homem chamado Salomão. Salomão foi um homem que conquistou muitas coisas, foi um homem muito rico, foi um homem que tinha o que queria, é um homem que se falasse que queria algo ali estaria na mão dele fácil. Então, eu vejo um homem muito poderoso na sua época, um homem que não tinha problema algum financeiramente falando. Então, é um homem que conquistou tudo, que falou assim que para ele tudo era vaidade. Então vamos ver no livro de Eclesiastes que no final ele fala que tudo era vaidade, né? O Salomão viu que tudo era vaidade. O tempo passa rápido, vemos que o tempo ele passa muito rápido. Então devemos entender o valor da vida, não devemos nos apegar com as coisas daqui. E quantas vezes nós acabamos nos apegando com as coisas aqui da terra? Quantas vezes nós corremos tanto, olha o barulho da chuva agora, quantas vezes nós corremos tanto para conquistar as coisas e nos cansamos, nos fadigamos, acabamos nos adoecendo e não aproveitando a vida. Então é sobre isso que Salomão também está falando aqui. Então, aí você me pergunta, Rony, então para que investir? Se você está falando que tudo isso daí acaba fazendo com que a gente se canse, que a gente se desgaste. A questão é maior, não é investir, mas é onde está o seu coração. Então, uma forma de investimento, ela é uma forma correta, ela vai nos garantir um futuro
onde a gente pode ter uma estabilidade, onde a gente vai conseguir ter um equilíbrio na nossa vida financeira. Então isso é válido, eu não estou falando que isso é errado, mas a questão de tudo é aonde está o seu coração. Então, em Eclesiastes 1, eu estou aqui com a minha Bíblia, eu vou estar lendo para vocês, Eclesiastes 1, no seu primeiro capítulo vai dizer assim. Então Salomão vai dizer aqui, ó, são essas palavras do sábio, que era o filho de Davi, o rei de Jerusalém, ou seja, Salomão. Isso de vaidade em vaidade, diz o sábio, tudo isso é vaidade. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e no final, que vantagem levamos de tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul e depois para o norte. Dá volta e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Ou seja, Salomão aqui ele está explicando para nós que o sol ele nasce, o sol ele se põe e ali ele nasce novamente no mesmo lugar que ele nasceu no dia anterior. Então a nossa vida, ela mostra um ciclo onde nós vemos que se nós não aproveitarmos da melhor forma correta, nós acabamos caindo nesse ciclo, né? O sol ele nasce, o sol ele se põe, as pessoas nascem, as pessoas morrem. Então, o que você hoje conquistou, o que você hoje adquiriu, e você pode falar, valeu a pena? E aquilo que também está para vir a conquistar, tem valido a pena o que você está fazendo? Então, é essa lição que Salomão ele nos ensina. De tudo que ele almejou, tudo que ele conquistou, ele viu que tudo era vaidade no final. Devemos entender que Deus ele está sobre a nossa vida, Ele está sobre o controle da nossa vida, e nós devemos sim lançar diante dEle e entender que se nós entregarmos a nossa vida, a nossa finança, a nossa família para Ele, Ele há de cuidar, Ele há de ter um controle sobre a sua vida. Então continua assim investindo. Essa é mais uma reflexão que eu estou trazendo aqui para nós, para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho o valor da vida. Talvez vocês falem assim, nossa, mas que fim vai dar este tema aqui, esse assunto? Estamos falando aqui sobre investimento, eu estava esperando você mostrar gráfico, eu estava esperando você mostrar a sua carteira de investimento, mas Deus ele tem me incomodado para falar sobre isso também. Se Deus tem me incomodado, Ele falou primeiramente comigo e eu estou buscando entender esse equilíbrio na minha vida, que não é só investir dinheiro, é investir tempo consigo mesmo, é investir tempo com a minha família. O mês passado, eu tirei um tempo com a minha família e eu fui viajar. Eu viajei com a minha família, fomos para a praia, onde eu já tinha me programado ali para minhas férias no meu trabalho. Então naquele momento eu descansei, usufruí, eu planejei, guardei um dinheiro e tudo foi para a honra e glória do Senhor, maravilhoso. Então é sobre isso que eu estou deixando isso aqui para você. E quando nós partimos, não é sobre dinheiro e herança que nós vamos deixar para nossas famílias, é sobre legado. E qual é o legado que você está deixando hoje para a sua família? Então pense sobre isso, reflita na sua vida e eu espero que esse vídeo ajude muito você. E mais uma vez, devemos sim estudar, devemos sim pesquisar, devemos sim procurar bons livros que nos ensinam sobre investimentos. E tem bons livros, eu tenho lido e tem sim uns bons livros, mas que nós possamos entender que o verdadeiro livro que emana sobre toda a situação que nós podemos buscar sobre a nossa vida é a palavra de Deus, é a Bíblia do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos para que outras pessoas possam escutar esses conselhos e que outras pessoas possam entender o valor da vida e compartilhar com suas famílias, seus amigos e para que nós possamos assim aproveitar de forma melhor possível. Vemos aí que o ano de 2025 está se findando, um ano que não tem sido fácil, o ano de 2026 haverá eleições, é mais um marco para nossas vidas, que nós possamos descansar nossos corações no Senhor, entender que quem governa o nosso país é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então, independente de quem estiver lá no poder, lá em Brasília, sabemos que temos um Deus que é sobre todos, que tem um poder sobre todos, que está acima de todos. Então, continue se investindo, pessoal. Continue estudando. Continue tirando um tempo para estudar, isso mesmo. Mas que Deus possa ser o centro da vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.